Jorge Sampaoli como novo técnico do Atlético Mineiro? No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou te contar como é que essa história, que parecia bem maluca há alguns dias atrás, ganhou contornos bem mais reais nas últimas horas. Preciso te falar também sobre a possibilidade de Diogo Barbosa, do Palmeiras, virar reforço do São Paulo. E para fechar, o Internacional acaba de anunciar Renzo Saravia, lateral direito que havia trabalhado com o Cudê na Argentina, e eu trago para você todos os detalhes desse acordo. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do canal. E antes de passar as informações, queria pedir para você se inscrever no canal, só apertar esse botãozinho vermelho que aparece aqui de inscreva-se, aproveita e aperta o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live, e me segue lá no Instagram, no @Jorge Nicola, tô sempre postando os vídeos que eu faço aqui por lá. Bom, quero começar esse vídeo falando sobre Renzo Saravia. Grande novidade do Internacional anunciada nessa sexta-feira, lateral direito argentino, 26 anos de idade, revelado no Belgrano, mas que teve seu grande momento no futebol com a camisa do Racing, sendo comandado por Eduardo Cudê. Chegou inclusive a jogar na seleção argentina 9 partidas, algumas delas na Copa América do ano passado em território brasileiro. Ele foi comprado em julho do ano passado pelo Porto por 5,5 milhões de euros, mas tem jogado muito pouco no futebol português. Foram só 6 partidas e um único gol marcado. E como o time acabou eliminado nesse meio de semana na Liga Europa, sobrariam ainda menos oportunidades para ele. Foi então que o Rodrigo Caetano entrou em contato com o Porto por indicação do Cudê e conseguiu um empréstimo absolutamente gratuito até dezembro. O Internacional só vai pagar os salários do lateral direito argentino, salários até dentro da realidade do Inter, e o Inter tenta há alguns dias convencer o Porto a criar uma cláusula de opção de compra com um valor mais realista. Isso ainda não foi acertado porque a primeira pedida do Porto foi bem alta, próxima desses 5,5 milhões de euros que o Porto gastou para comprá-lo do futebol argentino. O Internacional considerou esse valor alto e tem tentado criar uma cláusula mais acessível para que ele possa ser comprado de fato. Essa discussão ainda não foi terminada, mas não impede o anúncio e nem a chegada do jogador. Lateral direito muito forte defensivamente, que não apoia tanto, mas que chega com todo o moral do mundo para ser titular absoluto. Boa notícia para o torcedor do Inter, que não terá mais Rodinei como titular absoluto, pelo contrário, Rodinei deve ter uma função bem menos importante de um reserva em algumas partidas, com o Saravia jogando de forma absoluta de titular. Quero falar agora sobre a possibilidade de Diogo Barbosa virar reforço do São Paulo. Informação divulgada pelo André Hernan do Globoesporte.com. Ele conta que o São Paulo analisa a possibilidade, os prós e contras. Bom, antes de te falar sobre essa notícia, quero contextualizar a situação do Diogo Barbosa no Palmeiras. Hoje ele é só a terceira opção do Vanderlei Luxemburgo. Com o Luxemburgo, definitivamente, o Diogo Barbosa tem muito pouco moral. O Matias Vinha, lateral esquerdo uruguaio, que acaba de ser contratado, é o titular absoluto. A primeira opção no banco de reservas é o Vitor Luiz e só depois aparece o Diogo Barbosa. Então, de fato, é um jogador que perdeu espaço, jogador que procura clubes para ser negociado. Recentemente até existiu uma especulação de que ele poderia jogar no Botafogo. O Botafogo não tem dinheiro para fazer a contratação do jogador e ainda que seja por empréstimo, o Palmeiras teria de ajudar com os salários, algo que o Palmeiras quer evitar. O Palmeiras procura clubes interessados no Diogo que possam pelo menos pagar 100% dos salários. São Paulo até poderia, mas de acordo com uma fonte minha, lá dentro do Tricolor, o Tricolor está satisfeito com seus laterais e não contratará o Diogo Barbosa. Pode ser um despiste da diretoria, porque eventualmente teria sondado e viu que é uma realidade muito longe daquilo que pode ou quer gastar, mas só para reforçar, a informação que eu ouvi da diretoria do São Paulo é de que o Diogo Barbosa nunca esteve nos planos. O lateral, inclusive, foi inscrito na Libertadores pelo Palmeiras, o que poderia ser mais um empecilho para que o negócio saísse. São Paulo diz que não contratará o Diogo Barbosa porque está satisfeito com o Reinaldo como titular e o Léo na opção de reserva. Vale lembrar que o Léo ainda fica por mais um mês fora, se recuperando de contusão, mas diante de alguma eventualidade com o Reinaldo, o São Paulo pode ter tanto o Lisieiro quanto o Everton atuando improvisados nessa função. Guardei o último assunto desse vídeo para Jorge Sampaoli no Atlético Mineiro. Vocês sabem que no começo do ano rolou um namoro entre as partes. O Atlético Mineiro se reuniu 3 vezes com o Sampaoli, 2 no Rio de Janeiro, 1 em Minas Gerais. Os investidores do Galo se dispuseram a ajudar na contratação do técnico em relação a salários, mas as pedidas, as exigências do Sampaoli acabaram melando qualquer possibilidade de acordo.
Na oportunidade, ele queria salários próximos de 2 milhões de reais, além de 60 milhões de reais em reforços. Ele entendia que o Atlético precisava de pelo menos 10 contratações para toda a temporada. Tinham outras mordomias que ele queria, como carro, moradia, passagens aéreas para a Argentina. O Atlético considerou as pedidas muito exageradas e decidiu desistir da contratação do São Paulo. O tempo passou e o São Paulo não arranjou clubes nem no Brasil nem no exterior. Cheguei a dizer aqui recentemente da vontade dele de continuar morando e trabalhando no futebol brasileiro. É por isso que ele especulou a possibilidade de trabalhar no São Paulo. Bom, nessa semana todo mundo sabe, o Atlético Mineiro foi eliminado pelo Afogados na Copa do Brasil e demitiu o Dudamel. A partir daí começou a cogitar alguns nomes, conversou com o Mano Menezes, sondou a possibilidade de ter Carille e ouviu não das duas partes. Foi aí que tocou o telefone do Atlético Mineiro e do outro lado da linha um interlocutor em nome de Jorge Sampaoli, disposto a abrir conversas, reabrir as negociações com valores ou com exigências muito menores do que as feitas em janeiro. Ou seja, Sampaoli viu que o mercado brasileiro, que ele quer continuar trabalhando, não aceitaria todo aquele pacote extremamente alto e ele resolveu dar uma bela reduzida nas pedidas. Diante desse cenário, informação revelada com exclusividade pela Rádio Itatiaia, Atlético Mineiro e São Paulo conversam. A rádio garante, inclusive, que até domingo o São Paulo dará uma resposta sobre se aceita ou não a proposta feita pelo Galo. Proposta bem mais realista, bem distante daqueles 2 milhões de reais de salário, bem distante daqueles 60 milhões de reais em exigências com reforços. Agora, temos de aguardar cenas dos próximos capítulos para ver se o São Paulo vai ou não para o Atlético Mineiro. Se ele se acertar com o Galo, cai por terra aquela possibilidade de ele estar aguardando o Jorge Jesus deixar o Flamengo para assumir rubro-negro. O Jesus até agora não renovou seu contrato com o Flamengo, vínculo que termina em 31 de maio. Existe a expectativa no Flamengo de que nos próximos dias essa história possa ser resolvida, até porque o advogado do Jorge Jesus, o cara que cuida das negociações, vem ao Brasil. A previsão é de que ele chegue na próxima semana. Isso, inclusive, pode ter a ver com a mudança de postura do Sampaoli. Ao perceber que o Jesus tem chances de ficar, de continuar no Flamengo, ele preferiu não correr riscos e reduziu sua pedida para o Atlético Mineiro. Só para fechar, quero falar sobre a sexta-feira bem maluca para o torcedor do Atlético, que começou com a notícia de que alguns jogadores gostariam da volta do Dudamel. Vê se tem cabimento. O técnico venezuelano que fez passagem horrorosa pelo Atlético, com 2 eliminações vexatórias para o União Santa Fé na Sul-Americana e para o Afogados da Engazeira na Copa do Brasil, e ainda assim teve gente pleiteando, cogitando a possibilidade de retorno. Possibilidade completamente descartada pelo presidente Sérgio Sete Câmara, que deu uma entrevista coletiva também meio assustadora. Primeiro porque ele admitiu que cobrou os jogadores em razão das 2 eliminações, e depois aí tá a parte maluca de que ele foi cobrado pelos atletas por estar mudando muito de técnicos e de diretores, onde já se viu jogadores cobrarem o presidente depois de terem sido eliminados pelo Afogados da Engazeira. Pois isso aconteceu no Atlético Mineiro. A cobrança até faz sentido, porque desde que assumiu o Atlético no fim do ano de 2017, já foram 7 treinadores diferentes com o Sérgio Sete Câmara. A lista conta com Oswaldo de Oliveira, Thiago Largue, Levir Coupe, Rodrigo Santana, Wagner Mancini, agora o Dudamel, e a gente ainda vai para um próximo técnico que pode ser Jorge Sampaoli. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês. Espero que tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola é bem fácil. Só apertar o botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita e aperta o sininho para ser notificado. Toda vez que eu fizer vídeo novo ou live, use o espaço para comentários para deixar sua opinião a respeito das notícias que eu divulguei, para deixar alguma crítica, alguma sugestão de vídeo que você gostaria de ver por aqui. E quem tem Instagram, me segue lá no @JorgeNicola. Tô sempre postando os vídeos que eu faço aqui por lá. Beleza? A gente se vê numa próxima. Até!